E se essa porta fechada foi Deus livrando você? E se aquilo que fez você chorar não tiver sido uma derrota? E se aquela porta que se fechou, aquela pessoa que se afastou e aquela oportunidade que desapareceu de repente não forem sinais de abandono, mas respostas de uma oração que você nem se lembra mais de ter feito? Talvez você tenha chegado até esta mensagem perguntando: meu Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Você tentou compreender. Repassou cada detalhe em sua mente. Procurou descobrir onde errou. Perguntou se poderia ter feito alguma coisa diferente. E durante muitas noites, seu coração ficou preso àquilo que não aconteceu. Mas hoje o Senhor quer acalmar o seu coração. Nem toda porta fechada representa uma oportunidade perdida. Algumas portas se fecham porque Deus viu o que você não viu. Algumas pessoas se afastam porque o Senhor ouviu conversas que você não ouviu. Alguns caminhos são interrompidos porque, mais adiante, existia uma dor da qual Deus decidiu proteger você. Por isso, antes de continuar, escreva nos comentários: Deus está me livrando do que eu não consigo ver. Escreva com fé. Essa declaração não nasce do medo, mas da confiança. Você não precisa viver desconfiando de todos. Precisa apenas descansar naquele que nunca dorme, nunca se distrai e jamais perde você de vista. O Salmo 121 começa com uma pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Perceba que até o salmista fez uma pergunta. Ele também olhou ao redor e, por alguns instantes, não conseguiu enxergar de onde viria a resposta. Ele tinha fé, mas também enfrentava dúvidas. Ele confiava em Deus, mas também conhecia o peso da espera. Isso nos ensina algo precioso. Ter perguntas não significa não possuir fé. Talvez você ame a Deus, mas ainda não entenda o que aconteceu. Talvez você ore, leia a palavra e continue se perguntando por que aquela situação terminou daquela maneira. Talvez ninguém saiba, mas você ainda sente falta de algo que pediu tanto para Deus conservar. O Senhor não está condenando você por sentir essa dor. Ele está chamando você para levantar os olhos. Você passou tempo demais olhando para a porta fechada, tempo demais revivendo aquela despedida, tempo demais tentando descobrir por que não foi escolhida, reconhecida ou valorizada. Agora Deus está dizendo ao seu coração: minha filha, olhe para mim. A sua resposta não está naquilo que foi embora. O seu socorro vem de mim. O versículo seguinte declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aquele que fez o céu e a terra não perdeu o controle da sua história. Deus não foi surpreendido pela notícia que surpreendeu você. Ele não ficou confuso quando aquela pessoa mudou. Ele não precisou reorganizar seus planos quando aquela porta se fechou. Deus já estava vendo o caminho inteiro enquanto você enxergava apenas um pequeno trecho. Você viu uma perda. Deus pode ter visto uma armadilha. Você viu uma rejeição. Deus pode ter visto uma separação necessária. Você viu um atraso. Deus pode ter visto uma preparação. Você viu o fim. Deus pode estar preparando um recomeço. Quantas vezes você pediu: Senhor, livra-me do mal? Talvez você esperasse que o livramento chegasse acompanhado de uma explicação clara. Talvez imaginasse que Deus mostraria o perigo, revelaria cada intenção e explicaria por que aquela situação não poderia continuar. Mas nem sempre o livramento vem com explicações. Algumas vezes ele chega como uma porta fechada. Outras vezes chega como um desconforto que você não sabe explicar, como uma mudança inesperada, como uma conversa que revela o que estava escondido, como uma demora que impede você de estar no lugar errado, na hora errada. Existem livramentos que somente compreenderemos depois. Há situações sobre as quais você ainda dirá: agora eu entendo porque Deus não permitiu. E há outras que talvez você nunca compreenda completamente. Mesmo assim, poderá descansar, porque aquele que guarda sua vida não precisa revelar todos os detalhes para continuar protegendo você. Você consegue se lembrar de alguma situação que no começo pareceu uma perda, mas depois se mostrou um livramento? Conte nos comentários, mesmo que seja em poucas palavras. Seu testemunho pode alcançar uma mulher que está chorando por uma porta fechada neste momento.
Aquilo que Deus ensinou a você pode fortalecer alguém que ainda não conseguiu compreender o próprio processo. Talvez o seu testemunho seja: eu chorei quando ele foi embora, mas depois percebi que Deus estava me protegendo. Ou, eu não consegui aquela oportunidade, mas uma porta melhor se abriu. Ou ainda, naquele momento não entendi, mas hoje agradeço a Deus. Escreva seu testemunho. Não tenha vergonha de contar o que o Senhor fez. Quando você revela como Deus transformou sua dor em proteção, a dúvida de outra pessoa começa a perder força. O Salmo 121 também diz: não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Você pode até se sentir insegura, mas Deus continua firme. Você pode estar cansada, mas o seu protetor não adormece. Você pode não saber qual decisão tomar, mas o Senhor conhece cada caminho diante de você. Há noites em que o corpo se deita, mas a mente continua acordada. Você fecha os olhos e pensa nos filhos. Pensa na família. Pensa nas contas. Pensa nas contas. Pensa nas pessoas que mudaram sem nenhuma explicação. Pensa no que poderá acontecer amanhã. Enquanto todos dormem, você permanece acordada, tentando resolver mentalmente aquilo que está além das suas forças. Mas escute esta palavra como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração. Descanse. Enquanto você dorme, eu continuo vigiando. Deus não precisa que você permaneça acordada para ajudá-lo a cuidar da sua família. Ele não precisa que você controle cada detalhe. O Senhor conhece seus filhos pelo nome. Conhece a estrada pela qual eles passam. Conhece as companhias, as escolhas e os perigos. Sua oração chega onde suas mãos não conseguem chegar. Você não poderá acompanhar as pessoas que ama em todos os lugares, mas Deus pode. Você não conseguirá impedir todas as dificuldades, mas poderá entregar sua família ao guarda de Israel. Ele não cochila, ele não se atrasa, ele não abandona seu posto, ele não se esqueceu daquilo que você apresentou em oração. Você acredita que Deus está guardando a sua casa? Então escreva o primeiro nome de alguém da sua família nos comentários. Não precisa contar o problema. Coloque apenas o nome e declare: o Senhor é quem te guarda. Nós estaremos formando uma grande corrente de oração. Cada nome representará uma vida colocada diante de Deus. Ore também pelos nomes que encontrar nos comentários. Talvez você não conheça aquelas pessoas, mas o Senhor conhece cada história. E se esta palavra já estiver falando com você, toque no botão de gostei e ajude este vídeo a alcançar mais pessoas. Quando você deixa o seu gostei, comenta e compartilha, esta mensagem pode chegar a uma mulher que está prestes a tomar uma decisão movida pela dor. Não guarde esta palavra somente para você. Envie este vídeo para aquela pessoa que está chorando porque algo não aconteceu como ela esperava. Talvez ela esteja chamando de derrota aquilo que Deus está chamando de livramento. Existe uma diferença entre perder algo bom e ser afastada de algo que apenas parecia bom. Nem tudo que brilha vem de Deus. Nem toda oportunidade deve ser aceita. Nem toda aproximação significa amizade verdadeira. Nem toda promessa feita por uma pessoa será sustentada por atitudes. Porém, não permita que essa verdade transforme seu coração em um lugar de suspeita. Deus não quer que você veja inimigos em todos os lados. Ele deseja dar discernimento, paz e equilíbrio. O discernimento não produz desespero. Quando Deus alerta, Ele também orienta. Quando Deus fecha, Ele também conduz. Quando Deus remove, Ele também sustenta. Quando Deus diz não, sua bondade continua sendo sim sobre a sua vida. Talvez você tenha insistido em permanecer onde já não existia paz. Talvez tenha tentado salvar sozinha uma relação que estava destruindo suas forças. Talvez tenha pedido para Deus restaurar algo quando o Senhor estava tentando libertar você. E aqui está a pergunta que poderá mudar sua maneira de enxergar tudo. Você está pedindo para Deus abrir novamente uma porta que Ele fechou para proteger você? Pense nisso por alguns instantes. Nem sempre aquilo que você deseja recuperar faz parte daquilo que Deus deseja construir. Há lembranças que parecem bonitas porque a saudade apaga as partes dolorosas. Com o tempo, você começa a recordar os poucos momentos bons e se esquece das muitas noites em que chorou.
Lembra-se das promessas, mas se esquece das atitudes. Lembra-se de como começou, mas não de como aquela situação estava ferindo sua paz. O coração pode sentir saudade até mesmo daquilo que lhe fazia mal. Por isso, você precisa da direção de Deus. Diga agora: Senhor, se essa porta foi fechada pelas tuas mãos, não permita que a minha carência tente abri-la novamente. Essa oração exige coragem, exige confiança. É dizer: Deus, eu não quero somente aquilo que desejo. Quero aquilo que o Senhor sabe que me fará bem. Às vezes, a maior batalha não é contra quem fechou a porta. É contra a vontade de voltar ao lugar do qual Deus já nos retirou. Mas hoje o Senhor fortalece você. Você não voltará para aquilo que quase destruiu sua paz. Você não diminuirá seu valor para caber novamente onde não foi respeitada. Você não correrá atrás de quem teve oportunidades suficientes para reconhecer seu coração e ainda assim escolheu feri-lo. Você não precisará implorar por um lugar à mesa que Deus já mostrou não ser seu. O Senhor está preparando novos caminhos, mas para percebê-los, você precisará parar de olhar continuamente para aquilo que ficou para trás. O inimigo quer transformar sua dúvida em prisão. Ele quer fazer você pensar que nada de bom acontecerá novamente. Quer convencê-la de que aquela era sua última oportunidade e que depois daquela perda, sua vida nunca mais será a mesma. Mas Deus declara que sua história não terminou. A porta fechada não cancelou a promessa. A saída de alguém não levou embora o propósito. A rejeição humana não anulou a escolha de Deus. O silêncio não significa abandono. A demora não significa esquecimento. Você ainda verá respostas chegando. Ainda viverá dias de paz. Ainda sorrirá sem sentir culpa. Ainda olhará para trás e compreenderá que Deus estava conduzindo seus passos até mesmo quando tudo parecia confuso. Hoje você talvez esteja perguntando: por quê? Um dia poderá dizer: obrigada, meu Deus, porque o Senhor não permitiu. A dúvida de hoje poderá se transformar no testemunho de amanhã. Por isso, escreva nos comentários: eu confio no que Deus está fazendo. Escreva mesmo que seus olhos estejam cheios de lágrimas. Fé não é fingir que não dói. Fé é escolher confiar enquanto a resposta ainda não apareceu. Senhor, visita agora cada pessoa que está recebendo esta palavra. Toca no coração que está ferido por uma porta fechada. Acalma a mente que procura explicações. Retira a culpa daquela que acredita ter perdido sua única oportunidade. Mostra no tempo certo aquilo que precisa ser revelado. E quando a explicação não vier, concede paz para confiar. Guarda seus passos, sua casa e sua família. Não permita que a saudade a faça retornar para aquilo que o Senhor já encerrou. Dá discernimento para reconhecer as portas que vêm de ti e coragem para aceitar aquelas que permanecerão fechadas. Que toda ansiedade seja substituída por descanso. Que toda confusão seja vencida pela tua direção. Que toda lágrima regue o terreno onde nascerá um novo começo. Em nome de Jesus, amém. Mas não saia ainda. No próximo bloco, você descobrirá por que algumas portas parecem certas, apresentam todas as características que você pediu a Deus e mesmo assim não trazem paz ao coração. Será que toda oportunidade bonita vem realmente do Senhor? E como saber quando é Deus fechando uma porta ou quando é você que precisa perseverar? A resposta pode impedir que você retorne para um lugar que o Senhor já mandou deixar. Como saber se foi Deus quem fechou essa porta? Será que toda oportunidade bonita vem de Deus? Será que toda pessoa que chega falando aquilo que você desejava ouvir foi realmente enviada pelo Senhor? E como saber se uma porta se fechou porque Deus está protegendo você ou se é apenas uma dificuldade diante da qual você precisa perseverar? Essa é uma dúvida importante. Muitas pessoas abandonam aquilo pelo qual deveriam lutar e lutam desesperadamente por aquilo que deveriam entregar. Por isso, não tome decisões importantes somente porque seu coração está ferido. A dor tem pressa, a ansiedade quer uma resposta imediata, a carência aceita qualquer sinal como confirmação. Mas a direção de Deus vem acompanhada de sabedoria, coerência com a palavra e, muitas vezes, de uma paz que permanece mesmo quando a decisão é difícil.
Você já sentiu que alguma coisa parecia perfeita por fora, mas provocava inquietação dentro de você? Talvez todos dissessem que aquela era uma grande oportunidade. Tudo parecia encaixar. Era exatamente o que você havia pedido. Mesmo assim, havia um incômodo que não desaparecia. Você tentou ignorar, disse que era apenas medo, tentou convencer a si mesma de que estava exagerando. Porém, quanto mais avançava, mais sua paz diminuía. Nem toda inquietação é um aviso de Deus, porque também podemos ficar inquietas por causa de traumas, inseguranças e experiências dolorosas do passado. É por isso que precisamos orar, observar os fatos e comparar nossas decisões com os princípios da palavra. Deus não conduz você por meio da confusão constante. O Senhor pode desafiar sua fé e pedir que você dê passos corajosos, mas nunca mandará você contrariar sua palavra, abandonar seus valores ou aceitar humilhações para manter uma porta aberta. Há portas que somente permanecem abertas enquanto você se diminui. Há relações que somente permanecem abertas enquanto você se diminui. Há pessoas que demonstram carinho enquanto você faz tudo o que elas querem, mas mudam completamente quando você estabelece um limite. Pergunte ao seu coração: para continuar nessa situação, eu preciso deixar de ser quem Deus me chamou para ser? Preciso mentir, esconder, aceitar o que é errado ou viver tentando conquistar a aprovação de alguém? Preciso sacrificar minha paz, minha dignidade e minha comunhão com Deus? Se uma porta exige que você traia os princípios que o Senhor colocou em seu coração, ela pode parecer brilhante, mas não foi preparada para você. A bênção de Deus não precisa da sua desobediência para acontecer. O Salmo 121 declara: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Uma sombra permanece próxima. Isso significa que Deus não observa sua luta de longe. Ele está presente nos momentos em que ninguém percebe suas lágrimas. Está ao seu lado quando você precisa tomar decisões. Está perto quando sua força parece desaparecer. O Senhor viu cada vez que você tentou fazer dar certo. Ele viu as conversas que você iniciou, as oportunidades que ofereceu e as vezes em que engoliu o choro para preservar a paz. Ele conhece sua intenção. Portanto, pare de carregar sozinha a culpa por algo que não dependia somente de você. Existem situações que precisam de perseverança, mas existem outras que já deram frutos suficientes para revelar sua verdadeira natureza. Jesus ensinou que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Por isso, não avalie apenas as palavras, observe os frutos. Essa relação produz respeito ou medo? Essa oportunidade aproxima você de Deus ou rouba sua comunhão? Essa decisão produz responsabilidade ou exige que você viva escondendo coisas? Essa pessoa demonstra mudança por meio de atitudes ou apenas repete promessas quando percebe que poderá perder você? Você não precisa desconfiar de todos, mas também não deve fechar os olhos para aquilo que se repete diante de você. Perdoar não significa oferecer acesso ilimitado à sua vida. Amar não significa aceitar tudo. Ter fé não significa ignorar os sinais. Você pode perdoar alguém e ainda assim compreender que essa pessoa não poderá ocupar o mesmo lugar de antes. Pode desejar o bem e manter uma distância saudável. Pode colocar a situação nas mãos de Deus sem permitir que a ferida seja aberta novamente. Talvez você esteja se perguntando: mas e se a pessoa mudar? Se houver uma mudança verdadeira, ela será demonstrada pelo tempo e pelas atitudes. Você não precisa correr para tomar uma decisão. Aquilo que vem de Deus não precisa ser sustentado pela pressão, pela chantagem ou pelo medo. Quem realmente mudou compreenderá que a confiança precisa ser reconstruída. Quem realmente ama respeitará seus limites. Quem realmente deseja fazer o certo não exigirá que você finja que nada aconteceu. Escute isso com atenção. Você não precisa abrir novamente uma porta somente porque alguém bateu nela. Antes, ore, observe, espere, peça sabedoria. Se for Deus restaurando, o Senhor dará confirmação, maturidade e frutos. Se for apenas o passado tentando recuperar espaço, Deus dará discernimento para você não retornar à prisão da qual já foi retirada. Se essa palavra está esclarecendo algo dentro de você, escreva nos comentários: Deus, dá-me discernimento.
Esse pedido é poderoso. Discernimento não é descobrir segredos sobre todos. É receber sabedoria para reconhecer aquilo que edifica, aquilo que destrói e aquilo que exige espera. Talvez você esteja vivendo o outro lado dessa mensagem. A porta não foi fechada, mas ficou difícil. Você está enfrentando obstáculos e não sabe se deve desistir. Nem toda dificuldade significa que Deus mandou parar. Há caminhos corretos que exigem perseverança. Há sonhos que atravessam períodos silenciosos. Há promessas que amadurecem longe dos olhos. Há sementes que permanecem escondidas antes de romperem a terra. Então, como perceber a diferença? Quando é um caminho de Deus, mesmo em meio às dificuldades, você consegue continuar sem abandonar seus princípios. O processo pode cansar seu corpo, mas não obriga você a vender sua dignidade. Pode exigir coragem, mas não exige desobediência. Pode trazer lágrimas, mas também produz crescimento, sabedoria e aproximação com Deus. Quando uma porta está sendo forçada pela carência, você precisa justificar repetidamente aquilo que machuca. Precisa ignorar os frutos ruins. Precisa esconder a realidade das pessoas que amam você. Precisa lutar para manter algo que nunca demonstra disposição para permanecer. Deus poderá pedir que você lute por uma promessa, mas não mandará que você chame de bênção aquilo que está destruindo sua alma. Talvez você ainda não tenha certeza. Nesse caso, não tome uma decisão movida pela pressa. Ore assim: Senhor, se devo continuar, fortalece-me e confirma meus passos. Mas, se devo deixar partir, retira de mim a necessidade de insistir. Não permita que minha vontade fale mais alto do que a tua direção. O Salmo 121 prossegue dizendo: O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Isso nos mostra um cuidado completo. Deus guarda durante o dia e durante a noite. Ele protege nas batalhas que você enxerga e sustenta você diante das preocupações que chegam quando tudo fica silencioso. Durante o dia, você tenta parecer forte. Resolve problemas, cuida da casa, fala com a família, cumpre suas responsabilidades e responde que está tudo bem. Mas, quando chega a noite, aquilo que foi escondido começa a falar. As lembranças voltam, a dúvida aumenta. O coração pergunta se você tomou a decisão certa. Talvez você tenha se afastado de uma situação dolorosa e agora, nos momentos de solidão, sente vontade de voltar. Não necessariamente porque aquilo lhe fazia bem, mas porque o conhecido parece menos assustador do que o novo. Porém, Deus está dizendo: não confunda a solidão passageira com decisão errada. Sentir saudade não significa que você precisa voltar. Chorar não significa que Deus abandonou você. Ter dúvidas não significa que você perdeu a fé. A cura acontece aos poucos. Existem dias em que você se sentirá forte e outros em que uma lembrança apertará seu coração. Mas cada vez que você escolher não retornar ao lugar da ferida, estará avançando em direção à liberdade. O Senhor guardará sua saída e sua entrada. É isso que o Salmo 121 promete. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Observe a ordem: saída e entrada. Existem saídas que também são protegidas por Deus. Sair de uma relação destrutiva pode ser livramento. Sair de um ambiente que adoece sua alma pode ser direção. Sair de perto de conversas maldosas pode ser sabedoria. Sair de uma batalha que Deus não mandou você travar pode ser obediência. Nem toda saída é fracasso. Às vezes, permanecer seria perder a si mesma. Mas Deus não protege apenas sua saída. Ele também guarda sua entrada. Isso significa que quando uma porta se fecha, sua história não termina do lado de fora. O Senhor conhece a entrada que está sendo preparada. Você não ficará para sempre nesse corredor de incertezas. Há um novo tempo diante de você. Há uma paz que não dependerá da aprovação de ninguém. Há pessoas que reconhecerão seu valor sem obrigar você a implorar por respeito. Há ambientes nos quais seus dons não serão tratados como ameaça. Há oportunidades que chegarão sem exigir que você abandone aquilo que acredita. Entretanto, antes de levar você para o novo, Deus também precisa curar sua maneira de enxergar o passado. Caso contrário,
você poderá receber uma porta nova e continuar olhando para a antiga. Hoje é dia de libertar seu coração da pergunta que tem perseguido você. E se tivesse dado certo? Talvez não tenha dado certo porque não deveria continuar. Talvez a resposta de Deus não tenha sido aquilo que você queria, mas exatamente aquilo de que precisava. Talvez você esteja sofrendo pela versão da história que imaginou e não pela realidade que viveu. Você imaginou como seria, criou expectativas, fez planos, acreditou em promessas. E quando tudo terminou, não perdeu somente uma situação, perdeu também o futuro que havia construído em sua mente. Deus conhece esse luto, mas Ele também conhece o futuro verdadeiro que preparou para você. O que Deus fará não será uma cópia daquilo que foi embora. O Senhor pode surpreender você de uma maneira que ainda não consegue imaginar. Por isso, não transforme a porta fechada em altar. Não passe a vida venerando aquilo que não aconteceu. Não permita que uma decepção se torne o centro da sua história. Sua identidade não está naquela rejeição. Você continua sendo amada por Deus, continua sendo escolhida, continua tendo propósito. Continua carregando dons, sonhos e uma história que ainda possui muitos capítulos. Se você recebe essa palavra, comente: a porta fechou, mas Deus não me abandonou. Agora quero fazer um pedido muito importante. Se você conhece uma mulher que está tentando encontrar forças para deixar uma situação dolorosa, compartilhe este vídeo com ela. Talvez ela não consiga contar para ninguém o que está vivendo, mas Deus poderá usar esta mensagem para abraçar seu coração. Toque também no botão de gostei e ajude a hypar este vídeo. Para você é apenas um gesto, mas ele ajuda esta palavra a alcançar famílias, mulheres feridas e pessoas que precisam entender que uma porta fechada também pode ser cuidado de Deus. E, se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora no canal. Aqui nós nos unimos em oração, aprendemos com os salmos e fortalecemos umas às outras. Sua presença é importante. Você não chegou aqui por acaso. Antes da oração final, escreva o nome da sua cidade e o horário em que está recebendo esta mensagem. Quero saber até onde esta corrente de fé está chegando. E responda também: qual foi a porta mais difícil que você precisou deixar para trás? Você não precisa contar detalhes. Pode escrever apenas: Deus conhece. Nós compreenderemos e colocaremos sua vida em oração. Agora, se puder, coloque a mão sobre o coração. Respire profundamente e entregue ao Senhor aquilo que você não conseguiu compreender. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me uno em oração a cada pessoa que chegou até esta mensagem carregando perguntas no coração. Tu conheces a porta que se fechou. Tu conheces a despedida que se fechou. Tu sabes quantas vezes essa pessoa acordou durante a noite procurando uma explicação. Quantas vezes perguntou onde errou. Quantas vezes tentou parecer forte enquanto seu coração estava quebrado. Pai, visita agora essa vida. Onde existir culpa, derrama perdão. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver ansiedade, estabelece a tua paz. Onde houver saudade daquilo que fazia mal, concede força para não voltar. Senhor, se essa porta foi fechada por tuas mãos, confirma no coração dessa pessoa que nenhum livramento deve ser lamentado para sempre. Mesmo que ela ainda não compreenda, ensina-a a confiar em teu cuidado. Não permita que a carência abra novamente aquilo que tua misericórdia fechou. Não permita que palavras bonitas escondam atitudes destrutivas. Não permita que a pressão, o medo da solidão ou a opinião das pessoas a façam abandonar os limites que precisou estabelecer. Dá-lhe discernimento para reconhecer os frutos. Que ela não veja inimigos em todos os lugares, mas também não ignore os sinais que o Senhor permitir que sejam percebidos. Livra essa pessoa da desconfiança exagerada, da inquietação e do medo. Dá-lhe um coração prudente, mas não endurecido. Atento, mas não atormentado. Forte, mas ainda capaz de amar. Senhor, cura as feridas deixadas por quem não soube valorizar seu coração. Retira as palavras cruéis que ficaram presas em sua memória.
Que toda frase de humilhação perca hoje o poder de definir quem ela é. Que toda rejeição seja vencida pela certeza de que ela é conhecida, amada e guardada por ti. Pai, guarda a casa dessa pessoa. Guarda seus filhos, seus netos, seu casamento e toda a sua família. Vai aos lugares onde ela não pode ir. Toca nas pessoas que ela não consegue alcançar. Entra nas situações sobre as quais ela não possui nenhum controle. Assim como declara o Salmo 121, não permitas que seus pés vacilem. Se a sombra à sua direita, guarda sua saída e sua entrada, desde agora e para sempre. Se houver uma porta enviada por ti, dá-lhe coragem para entrar. Se houver um caminho no qual precisa perseverar, renova suas forças. Mas, se estiver insistindo em algo que não faz parte da tua vontade, concede-lhe coragem para soltar, que ela não tenha medo de recomeçar, que não pense que é tarde demais para ser feliz, encontrar paz, descobrir um novo propósito ou viver os dias que o Senhor ainda preparou. Tu és o Deus dos recomeços. Tu transformas lágrimas em aprendizado. Transforma cicatrizes em testemunhos. Transforma cicatrizes em testemunhos. Transforma as portas fechadas em livramento. Agora, em nome de Jesus, eu repreendo toda a ansiedade que tenta roubar o descanso dessa pessoa. Que toda confusão mental se cale diante da tua palavra. Que todo pensamento de incapacidade, abandono e derrota perca sua força. Ela não foi abandonada. Ela está sendo guardada. Ela não está esquecida. Está sendo conduzida. Ela não perdeu o propósito. Está atravessando uma mudança de caminho. Senhor, dá-lhe uma noite tranquila. Que sua mente descanse. Que seu coração pare de ensaiar conversas que talvez nunca aconteçam. Que ela não precise mais imaginar respostas para pessoas que escolheram não compreender sua dor. Entrega-lhe a paz que não depende de explicações. E quando o passado bater novamente à porta, lembra-a de tudo que foi necessário vencer para chegar até aqui. Que ela não volte por saudade, que não retorne por culpa, que não aceite migalhas por medo de ficar sozinha. Que ela se lembre de que sua presença é preciosa e de que seu coração merece ser tratado com respeito. Pai, prepara o novo. Abre as portas que nenhuma pessoa poderá fechar. Coloca diante dela oportunidades honestas, relacionamentos saudáveis e caminhos de paz. Aproxima pessoas que não competirão com sua luz, não diminuirão seus sonhos e não usarão suas fraquezas contra ela. Que o novo não traga confusão, mas confirmação. Que não traga medo, mas amadurecimento. Que não afaste essa pessoa de ti, mas fortaleça sua comunhão com o Senhor. Nós declaramos que a porta fechada não será o fim dessa história. Ainda haverá testemunho, ainda haverá resposta, ainda haverá alegria, ainda haverá restituição da paz. Ainda haverá motivos para levantar as mãos e dizer: Deus cuidou de mim quando eu não conseguia perceber. Obrigado, Senhor, porque Tu não dormes. Enquanto descansamos, Tu continuas trabalhando. Enquanto não enxergamos uma saída, Tu já estás preparando o caminho. Enquanto choramos pelo que terminou, Tu estás cuidando daquilo que começará. Nós entregamos todas as perguntas em Tuas mãos. Não precisamos conhecer cada detalhe para confiar em Teu caráter. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome de Jesus. Amém. Se você permaneceu até o final desta oração, escreva nos comentários: eu aceito o livramento e recebo o novo de Deus. Essa será a nossa declaração de fé. Volte a esta oração sempre que a dúvida tentar dominar seu coração. Compartilhe com alguém que precisa entender que nem toda porta fechada é castigo. Algumas são o abraço de Deus, impedindo que seus filhos entrem onde seriam feridos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber nossas próximas mensagens. Aqui, a palavra de Deus continuará trazendo direção, cura, força e esperança para a sua vida. Lembre-se, se Deus fechou, não force. Se Deus mandou esperar, não se precipite. Se Deus disse para continuar, não desista. E mesmo quando você não entender absolutamente nada, levante os olhos. O seu socorro continua vindo do Senhor.